exatamente dos trabalhos lá do Fé e Caridade. Aquela casa é uma casa que me enche de tanta energia, de tanta coisa boa quando eu vou até lá, que até quando não precisa eu vou, porque eu achei que essa palestra seria lá. E acredita ou não, mas às 18h50 estava lá na porta. Quando eu perguntei para o Pedro, não tem ninguém aqui, querido? Cadê o pessoal? Não, não, é online. Eu falei, então tá bom, vamos embora. Mas deu tempo, né? E a gente está aqui com as graças de Deus e os irmãos espirituais tentando levar para cada um de nós, e principalmente para dentro dos nossos lares. Eu acho que isso é mais importante ainda, né? É o momento do nosso culto do Evangelho do Lar, que nós estamos fazendo hoje, nessa quinta-feira. Antecipadamente, eu gostaria de pedir desculpas por alguma interrupção, porque eu moro numa casa, então eu estou próximo a uma praça, e aí costuma ter crianças aqui brincando e tal, então, se tiver algum barulho, antecipadamente, eu gostaria de pedir desculpas, tá bom? Mas vamos lá. A reflexão que nós separamos para essa noite é a passagem de Mateus 22:39, a regra áurea, que é o novo mandamento. Claro que nós buscamos com o nosso querido Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, para que ele pudesse nos dar um direcionamento no nosso trabalho, né? E aí a gente vem trazendo para nós hoje essa reflexão quando Jesus foi inquirido, foi perguntado, né, por, por aqueles que o seguiam acerca de qual era o maior mandamento da lei. E aí, quando foi respondido pelo mestre: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é, completa Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Completando mais ainda, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, nos disse o Mestre Jesus, respondendo à pergunta de qual era o maior mandamento da lei. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois. Amar o teu Deus com o teu coração, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo o seguinte, que tudo que nós já conhecíamos, todas as regras, todas as passagens, tudo que estava escrito, né, tinha que se resumir, tinha que estar contido nesses dois mandamentos, dessas duas máximas. Toda a lei, tudo que nós havíamos entendido, né, como necessidade religiosa, espiritual nossa, até aquele momento, teria que estar contido nesses dois mandamentos. Para nós iniciarmos a nossa reflexão dessa noite, nós teríamos que nos perguntar: é possível amar a Deus sem amar ao próximo? É possível amar ao próximo sem amar a nós mesmos? É possível, né, não amarmos a nós mesmos, mas amar ao nosso próximo? Parece confuso, mas não é não, né? São questões que Jesus está querendo trazer para nós nesse momento maravilhoso de mais uma das suas lições, que é o que a gente vai tentar tirar o espírito da letra, como diz o pessoal aí que está na atualidade, né? Vamos tirar o espírito da letra para tentar entender o que Jesus quis dizer efetivamente para a gente com essas palavras. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, nos diz Emmanuel. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres
para com o próximo. O Emmanuel está querendo dizer para nós que o mestre lá em cima está querendo nos alertar, né, da necessidade de nós iniciarmos um processo de doação de nós mesmos, né? Talvez isso venha explicar aquela máxima do Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Às vezes a gente associa essa máxima com os atos caritativos, que são maravilhosos, necessários, principalmente agora, né? Nós estamos vivendo um momento no sul do país que precisa de muita doação, que precisa de muita ação nossa para atender aqueles nossos irmãos. E não é só lá não, tá, pessoal? Aqui perto da gente também tem muito. Daí o nosso trabalho importante, a necessidade do trabalho filantrópico nas casas espíritas. Mas o mestre está querendo dizer que, além do ato caritativo, de ser caritativo, nós precisamos de ser caridosos. Que existe uma determinada diferença nisso, entre o ato caritativo e o ser caridoso. Aqui em cima, para que a gente realmente possa amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós precisamos nos tornar seres caridosos. É isso que o Emmanuel vai tentar explicar para nós. E isso vai explicar também essa máxima do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há nossa, não existirá, nós não conseguiremos nos salvar se nós não tornarmos o nosso coração caridoso, o nosso coração amoroso. Nós teremos dificuldades de amar a Deus se nós não transformarmos, né, o nosso eu espiritual em caridade e em amor. E o Emmanuel continuou dizendo, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu preciso fazer para o próximo, para que eu possa, naturalmente, envolvidos numa lei de causa e efeito, também buscar dele, não exigir, mas buscar, esperar no momento dele, e Jesus vem explicando isso para nós na parábola dos trabalhadores da vinha, quando ele fala que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu cadinho para despertar. Então, para que a gente realmente possa amar a Deus com todo o nosso coração, nós precisamos iniciar um processo, né, mais firme, mais corajoso, mais decisivo da nossa própria transformação. Para mostrar para Deus que nós o amamos através do amor que eu estou trabalhando para com o meu irmão de jornada. E o que vier do meu irmão de jornada para mim pode ser consequência, ou será consequência, né? A prática dessas máximas tende a destruir o egoísmo. Então nós vamos banir da sociedade, né, o orgulho, o egoísmo, o motivo das guerras, quando nós iniciarmos esse trabalho dentro de nós mesmos, na nossa própria modificação, mas de forma corajosa e efetiva. Nós vamos banir da sociedade as doenças que nós trouxemos quando nós escolhemos lá atrás, né? O crescimento as escolhas equivocadas, trazendo para nós as doenças, saindo do caminho das leis divinas, onde Deus só nos apresentou o amor, e nós escolhemos a dor como companheira ainda indispensável para nós. Mas a prática dessas máximas, a prática da busca pela conquista das virtudes, a prática pela busca da conquista das virtudes, quando a gente se esforça, a gente busca o mergulho de nós mesmos, o que nós precisamos, que está dentro de nós, que precisa de mudar agora, vai começar a banir da sociedade. As pessoas vão começar a adoecer menos. Isso está lá no Evangelho, né? Então, aos poucos, nós vamos herdando uma terra onde as pessoas serão mais mansas e mais justas. Quando os homens tomarem essas máximas como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não mais haverá o ódio e discórdia, mas união, harmonia, bondade
entre os homens. Então, reparem que Jesus está trazendo para nós o caminho que nós devemos seguir para voltarmos novamente naquele caminho que Deus traçou para cada espírito que criou o simples e ignorante, que é o caminho do amor, o aprendizado pelo amor. Mas, qual será nosso ministério como espíritas que nós somos? Buscar, né, mais, nos aprofundarmos ainda mais nas lições do Mestre, no Evangelho de Jesus, para que a gente possa aprender cada vez mais o que Jesus quis dizer para nós, né? Então, quando ele fala com todo o teu coração, será que nós podemos dizer que nós mostraremos a Deus que nós o amamos com todo o nosso coração, se nós mergulharmos numa luta constante para a conquista dessas virtudes que nos farão, né, que nós alcancemos um nível mais alto espiritual, né, que nessa oportunidade que estamos vivendo agora na Terra, porque é um momento, né, nós vamos buscar pelas verdades divinas. Quando eu me despreendo, quando eu assumo, né, os compromissos iluminativos, a missão que eu preciso exercer verdadeiramente na Terra como um espírito imortal, para que eu possa crescer e evoluir no caminho da busca por essas virtudes, será que esse caminho, essa busca do aprendizado pela fraternidade, por exemplo, da solidariedade, da misericórdia, da gratidão, quando eu me detenho nisso, entender mais o meu irmão de jornada, né, que eu busco compreender, às vezes, a miséria alheia, ou eu me dou num trabalho onde nós não vamos dar apenas uma cesta básica, mas a gente vai buscar a atenção daquela pessoa, nós vamos sentar, nós vamos olhar, nós vamos prestar mais atenção naquelas pessoas que nos procuram, não como pessoas que querem apenas uma cesta básica, que é muito importante, bacana, doar, mas acima de tudo querem a nossa atenção, querem o nosso afago, querem o nosso carinho. E aí a gente vai começar a perceber isso, e não somente nos trabalhos filantrópicos, mas acima de tudo, no primeiro lugar, onde nós nos projetamos, onde existe a primeira missão nossa, que é no Instituto Família, junto com as pessoas que nos aceitaram nessa encarnação, ou que nós as aceitamos, para tentarmos resolver algumas coisas que ficaram mal resolvidas lá atrás. E o André Luiz fala isso para nós, que esses encontros estão sendo esperados, em alguns casos, esses encontros, nós estamos aguardando eles há séculos, esperando a oportunidade para vir com esse paizinho, com essa mãezinha, com esse irmão, que nós temos nesse momento, para, para pedir desculpas, para pedir o perdão, ou, é claro, às vezes também para conviver e perdoar e desculpar. O André Luiz, que em alguns casos nós estamos aí há séculos esperando por esses encontros. E nós já estamos dentro do Instituto Família. Ah, mas eu moro sozinho. Ah, mas você tem um amigo, você tem uma amiga, né? Você tem alguém que pode ser próximo de você. Ninguém está tão sozinho nessa vida que não tenha alguém que não esteja próximo da gente, né? Encarnado ou até mesmo desencarnado. Então, amar a Deus com todo o teu coração, com todo o nosso coração, é buscar esse alcance maior nas coisas espirituais que nós tanto necessitamos e pelas quais nós viemos aqui na Terra. Né? No livro Boa Nova, quando Pedro sofre aquela catarse, aquele sofrimento todo de ter traído ao mestre, foge para fora dos portões da cidade e se joga no chão chorando, arrependido. Jesus olha ele, sai lá, Jesus olha ele lá de dentro da cela, Jesus sai espírito, vai atrás de Pedro, quem conta isso para nós é Humberto Campos, o Boa Nova, né? Se ajoelha diante de Pedro, Pedro caído, fala: Pedro, meu filho, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Jesus sabe que um dia a gente vai alcançar a maioridade espiritual.
e sabe, acredita na gente, porque sabe que isso vai acontecer conosco. E aí ele completa dizendo: o amor é o primeiro e o último passo para o Espírito ver a face de Deus. Então, essa oportunidade que nós estamos aqui agora tendo é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar o máximo possível e de provar mesmo para Deus que nós o amamos através da nossa luta, né, da nossa dedicação para vencermos as nossas próprias dificuldades. Tem uma passagem de um diálogo da Joana de Anjos com o Divaldo, sempre falo isso, quando o Divaldo estava começando ainda o seu trabalho, o seu ministério lá atrás, ela fala para ele assim: meu filho, é um momento de fraqueza dele, de fragilidade. Então ela fala, olha, para consolá-lo, ela diz: meu filho, você vai perceber que no último dia do seu corpo aqui na Terra, o último dia desse corpo seu aqui na Terra, você vai olhar para trás e vai perceber que todas as batalhas que você travou, que todas as ofensas que você achou que te atingiram, que todas as pessoas que você encontrou pelo caminho e que você as julgava difícil, que elas nunca existiram verdadeiramente, a ponto de mudar o seu comportamento, a ponto de mudar o seu caráter, a ponto de mudar o seu caminho e as suas decisões. E a completa, que o tempo todo, você vai perceber que o tempo todo, o único desafio, a única guerra era entre você e você mesmo. Trabalha, dedica-se, se esforça para compreender as dificuldades do outro e você vai perceber que tudo isso está também dentro de você e que a sua maior necessidade é aquela que está dentro de você e que precisa de mudar imediatamente. Então, pessoal, a gente entende que amar a Deus com todo o nosso coração é amar a Deus com todo o nosso desejo da busca, apesar das dificuldades, né? Quem não as tem, apesar das quedas, quem não as sofre, mas levantando, se reerguendo e tomando, né, o Evangelho de Jesus no nosso coração como alguma coisa que vai nos tornar, que vai nos alavancar, que vai nos animar e que vai despertar esperança dentro dos nossos corações. E amar a Deus com toda a tua alma, depositando em todas as nossas tarefas, em todos os nossos ministérios, em todos os nossos relacionamentos, o melhor de nós, mostrando para Deus realmente que nós o amamos sim, mas através das nossas ações, dos nossos compromissos iluminativos, das nossas guerras íntimas, das nossas vitórias, das nossas boas escolhas, como disse Paulo de Tarso, com toda a nossa alma, combatendo o bom combate, vencendo essas dificuldades que às vezes nos impedem de participar de um trabalho bacana como esse, né? Nos impede de ir ao centro para participar de uma reunião de estudo. Às vezes a pessoa está ótima, está muito boa. Quando chega um determinado horário, que precisa ir para o centro, começa a sentir alguma coisinha, e aí essa pessoa se entrega, e aí depois até esquece que estava sentindo, porque passou o horário do centro. Quantos de nós não sofremos, né, as invasões espirituais daqueles irmãos que não desejam que a gente participe de um encontro como esse, que não desejam que a gente vá ao centro, que não desejam que a gente participe de uma coisa bacana. Então, a Joana de Ângeles também traz muitas orientações para nós. Ela diz o seguinte, que os compromissos que assumimos quando são iluminativos, quando são bons, servem de lenitivo para a nossa alma. Então, a gente ouve muito assim, eu não vou no centro hoje, não estou passando muito bem. Aí que você tem que ir ao centro mesmo. Se não estiver passando bem, minha amiga, meu amigo, vá ao centro. Quando a gente se busca a dedicação para um trabalho, quando a gente vibra, né, para que alguma coisa boa que está próxima a acontecer, aconteça através de nós também, com a nossa ajuda também, nós estamos amando a Deus com toda a nossa alma. Eu vou ao trabalho,
Não tenho muito que contribuir, mas o pouco que eu tenho é forte. Eu estou levando uma vibração bacana, eu estou levando o desejo de que aquilo ali vai dar certo, eu vou ajudar um amigo, eu vou um compromisso bacana, eu dentro da minha casa, conforme eu disse para vocês, do Instituto Família, onde eu estou, né, como uma peça muito, muito importante, eu vou ajudar as pessoas, eu vou trabalhar, isso como diz o Emmanuel, né, é nos entregar de alma e coração no trabalho, numa relação, essa autoanálise nossa, sobre o que o rapaz, o que meu irmão, a minha irmã hoje não está bem, por que ela me respondeu desse jeito, eu preciso me acalmar, eu preciso, sabe? Então, é assim, é trazer para nós mais calma, mais tranquilidade, diante até das adversidades alheias, expondo o que há de melhor em nossa essência, em todos os segmentos, onde nos projetamos. Onde a gente se projeta? Aqui em casa é o primeiro lugar. Depois a gente dorme, levanta cedinho e vai para o trabalho. E aí ficamos no trabalho o dia todo. E eu repito novamente, volto a consultar André Luiz. Ele disse que no trabalho os encontros podem ser encontros terapêuticos. São almas que estão também esperando algum tempo, dando uma melhorada, amenizando as vibrações de uma com a outra para tentar se aproximar mais uma da outra. Ainda não dá para nascer no mesmo lar, então vamos pôr eles lá no trabalho. A gente vai em contra. Então lá também eu vou levar, né, essa minha essência para eu ser um orientador melhor lá, um chefe melhor lá. Eu vou ser alguém muito melhor para aquelas pessoas, eu vou contribuir, eu vou agregar. Não é só a coisa financeira, mas assim, o ânimo, o incentivo, eu vou orientar, né? Eu vou mostrar como é que se faz, sem perder, sem medo de perder o meu lugar, nada disso acontece, né? Não tem necessidade nenhuma. Então eu vou ser alguém muito melhor. E qual que é o outro segmento da sociedade? Na minha religião, lá no centro, né, mostrando para as pessoas também que, apesar das minhas dificuldades, mas eu estou ali, eu quero contribuir, eu quero levar a minha alma e o meu coração para o trabalho. Então, isso é amar a Deus com toda a tua alma, com toda a nossa alma, né? É uma dedicação a nós e aquelas pessoas que nos cercam. É mostrar para essas pessoas que nós estamos ali o tempo todo, que nós estamos firmes para estender as mãos, levando no dia a dia, diante daqueles que nos aceitaram em nosso ciclo de convivência, seja ela qual for, as melhores vibrações, agregando sentimentos que tragam paz, alívio, socorro. Então, é contribuindo, é agregando, né? É sendo um mensageiro bacana para os irmãos que permitem que eu conviva ao lado deles. E amar a Deus com todo o teu entendimento, com todo o nosso entendimento. Buscando sempre pelo estudo que esclarece. Lá no centro tem estudo de segunda a segunda, né? Só não tem hoje, né, gente? Hoje o Fé não abre. Mas tem estudo direto lá. Depois as meninas passam a agenda. O pessoal que está aqui do Bezerra de Menezes tem estudo no Bezerra de Menezes. Estou vendo gente aqui de um monte de centro. Então tem estudo para a gente, para nós buscarmos pelas coisas divinas, pelo menos aquelas que nós temos condições de entender. Quando Cristo está dizendo com todo o teu entendimento, é com toda a nossa capacidade, agora mesmo que limitada, de entender a majestade de Deus, a bondade de Deus, a justiça divina, né? Buscando o entendimento pela ciência, pela medicina, tudo que o nosso Pai de bondade, justiça e misericórdia autoriza para o desenvolvimento dessa medicina maravilhosa que serve para nos ajudar a permanecermos mais tempo aqui na Terra com os tratamentos das doenças, das patologias que nós buscamos para nós. Então, estudar isso. Hoje nós temos o advento da internet, né, que é capaz de proporcionar que nós naveguemos ou nós afundamos. Isso vai de cada um de nós. Mas se a gente resolve navegar, nós vamos voltar nas terras que nós já vivemos. O Emmanuel disse que nós já comemos de todas as comidas, que nós já falamos de todas as línguas,
nós já vivemos em muitos países desse mundo. Então, hoje nós temos o advento da internet para conhecermos novos povos, novas civilizações, ou pelo menos relembrarmos, como diz o Emmanuel, né? O entender a Deus buscando pela beleza da natureza, né? Nós temos aqui em Juiz de Fora, por exemplo, parques maravilhosos. Hoje tem o Jardim Botânico, o Museu Mariano Procópio, o Parque da Lajinha. Nós temos lugares onde a gente pode apreciar a natureza que é fruto da bondade divina. Então, entender a Deus é respeitar os animais que foram criados por Deus, né? É respeitar a natureza, buscando novamente, pelo estudo que esclarece, levando o Evangelho de Jesus como base para o nosso proceder, aproveitando todas as lições que o universo vem nos revelando. Reparem que, de ano em ano, acontecem coisas diferentes, a gente tem lições diferentes, descobertas, né, desse espaço infinito. A cada ano, o homem continua desbravando, né, o espaço e trazendo para nós imagens maravilhosas de mundos que a gente ainda não tem nem noção, mas a gente pode buscar por esse entendimento através da ciência, da filosofia e da própria religião, buscando sempre o aperfeiçoamento, com leituras e sempre buscando pelos compromissos iluminativos, onde vocês vão perceber mais aqui para frente, esses compromissos podem nos colocar em comunhão com mentes mais elevadas, né? Com mentes de espíritos que têm um entendimento maior e que podem ir nos orientando, que podem ir nos capacitando um pouco mais com relação às coisas de Deus. Então, amar a Deus com todo o nosso entendimento é buscar também, né, pelo motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra, buscar a nossa origem, de onde nós viemos, buscar o entendimento da nossa, do nosso destino, do nosso horizonte, né? Atualmente nós estamos lendo, fazendo, bom, eu participo quando eu posso, não posso todas as semanas, mas a Sandrinha, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, a Sandra Pinheiro, ela promove para nós todas as terças e quartas, online também, dois estudos maravilhosos. Na quarta-feira eu sou mais assíduo porque eu tenho menos palestra do livro Ação e Reação. E nesse livro, se não me engano, no capítulo 2, existe um diálogo, né, entre André Luiz, os diretores da casa onde eles estão fazendo visita, que é uma, é uma instituição que fica na Europa, entre a Suíça e a Itália, né, no meio, né, na divisão, isso no mundo espiritual, tá? E aonde serve de base para receber os espíritos que recém-desencarnados, irmãos que querem ser atendidos, é como se fosse uma mansão, né? Eu esqueci o nome. Quem souber o nome pode falar, por gentileza. E ali existe um diálogo entre eles, buscando a compreensão de tantas almas do lado de fora, pedindo socorro, né? E aí um dos espíritos, que é o Drúzio, se não me engano, ele explica para o André Luiz que isso foi em 1937 que o Chico escreveu esse livro, né? Ação e Reação, que as pessoas encarnadas deveriam morrer um pouquinho a cada dia para buscar o entendimento do que é o mundo espiritual verdadeiramente, que ao redor, né, dessa instituição tinham milhões de espíritos raivosos, revoltados, que não podiam ser nem atendidos, porque se entrasse atrapalhava o trabalho. Então, eles se transformavam, né? Era em forma de um vento muito forte, as suas feições, né, não muito boas, com feições de sofrimento, de revolta. E aí o André Luiz pergunta quando eles serão atendidos, quando eles realmente desejarem. E nesse interim, o André Luiz percebe algumas marcas entrando de espíritos recém-chegados e antes que ele perguntasse, mas aqueles estão entrando por quê? O instrutor já responde, aqueles ali não estão, são espíritos que não estão revoltados. E aí são socorridos. Então, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, isso foi em 1937. Hoje nós sabemos que nós, entre aspas, morremos um pouquinho a cada noite, quando a gente sai parcialmente do nosso corpo, né?
movidos pela emancipação parcial, e a gente vai vislumbrar o mundo espiritual. Nós vamos ao encontro daqueles irmãos que são iguais a nós, com o mesmo gosto, né? São irmãos afins. Então, nós já temos hoje uma noção do que é o nosso mundo das reações. Porque nós agora estamos vivendo as ações. Estamos encarnados, estamos no caminho ainda. Né? E lá no mundo espiritual, eles já estão vivendo as reações, as consequências. Então, nós hoje, graças ao Espiritismo, e ele é consolador por causa disso também, né? Nós não podemos dizer, não poderemos dizer, quando lá chegarmos, que nós não sabíamos. Então, a gente sabe da existência do mundo espiritual, nós sabemos que nós não vamos nos livrar, né, das dificuldades quando desencarnarmos, que nós vamos acompanhar. Então, nós temos que começar a preparar hoje um mundo melhor de reações que nos aguarda, né, em algum momento da nossa trajetória. Então, amar a Deus com todo o nosso entendimento é entender que existe um horizonte, assim como diz o rei Roberto Carlos, além do horizonte, né, existe alguma coisa muito bacana para nós, e que se nós somos sabedores disso, nós precisamos de estarmos firmes, buscando sempre o aperfeiçoamento com esses estudos e, acima de tudo, com compromissos mais iluminativos, compromissos que nos tornam mais iluminados. Aí vem o Emmanuel. Emmanuel diz assim: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea. Qual regra áurea? Amar a Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, né? Ou seja, nós já sabemos disso já há alguns séculos, que fora trazido para nós pelos embaixadores da sabedoria e da misericórdia de Jesus. Então, isso para nós não é novo, né? O Emmanuel só completa dizendo o seguinte: importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Então, ele está dizendo que, né, aqueles que vieram preparar, que vieram antes do Cristo, vieram fazer com que o mundo fosse um mundo melhor em vibrações e energias para a chegada do Cristo, trouxeram para nós essa máxima, né, da necessidade de amarmos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mas eles não tiveram tanto, né, tanta ressonância, vamos dizer assim, como Jesus, porque eram irmãos também que tinham as suas dificuldades, como nós hoje, né? E a gente também não aprendeu isso agora com o Espiritismo, a gente vem ouvindo isso aí há séculos. E o Emmanuel está exemplificando, ó, diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele, né? Ele está citando Sócrates. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos façam. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, pode ser até nossos irmãos de capela: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava fazer para si mesmo. Então, percebam que a gente já vem ouvindo isso há alguns séculos antes do Cristo, né? E aí Jesus vem dizer novamente? Não, Jesus veio viver isso entre nós. Viveu isso os 33 anos do seu ministério aqui na Terra, mostrando para nós que é possível vencer a esse mundo como ele mesmo houvera vencido. Que nós precisamos, sim, é de termos mais coragem, de acreditar mais em nós, porque nós podemos, tá bom? Nós podemos. Uma hora, segundo Emmanuel, nós vamos deixar de cometer os mesmos erros que a gente comete, ó. Vamos cansar, mas nós podemos deixar de cometer esses erros por iniciativa cristã, por estarmos decididos à mudança, né? Por estarmos decididos a termos uma vida melhor,
E o Emmanuel continua, na antiguidade, todos os povos... Sem som. Está sem som? Alguém mais não está me ouvindo? Não, estamos ouvindo, sim. Pode Estamos continuar, então? ouvindo. Algum problema com você? Tá dando para ouvir. Pode continuar, então, pessoal? Pode. Pode continuar. Então, olha só, o Emmanuel continua dizendo o seguinte, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam com instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras, alguém está com o microfone aberto aí, ó. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se. Agora é um au-au latino. Ou confundiram-se. Ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentais. Eu vou ler de novo, tá? Porque isso é muito importante. Ó. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro das mãos do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos altos da vida, mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Né? São irmãos que vieram, que trabalharam para o Cristo, mas também tiveram dificuldades na hora do seu testemunho, na hora da vivência daquilo pelas quais elas vieram inspiradas. Tudo bem, pessoal. Né? Ninguém tem culpa de nada. Todos nós temos as nossas dificuldades. Nós não vamos amanhã acordar pessoas novas assim de hora para outra. Nós precisamos do aprendizado aos poucos, trabalhado para que ele se alicerce em nós. Às vezes, a gente tem a nossa companheira dor, que serve para isso. Para nos ensinar que nós ainda estamos no caminho, que nós não estamos prontos e que nós temos muitas coisas para serem resolvidas ainda. Ela nos tira de um patamar, às vezes, de conforto, né? Que nós não podemos nos sentir confortáveis em momento algum, sempre procurando. Lembra, o amor, Jesus falou para Pedro, o amor é o primeiro e último passo para aqueles que desejam ver a face de Deus. Então a gente tem que começar, e às vezes, mas sempre, devagar, mas sempre. A cada dia, alguma coisinha. Nós temos atualmente agora um curso do Haroldo Dutra online gratuito, que se chama Obra-Prima. Quem já conhece? Obra-Prima. Ele liberou 3 vídeos na primeira fase, e já estou vendo aí já propaganda por mais 3 vídeos, vale a pena, tá? E nesse vídeo, nesse curso rápido, são vídeos rápidos de 25, 30 minutos, podia ser até maior, dentre outras coisas, ele fala o seguinte, qual vida você deverá ter a partir de amanhã para ter as consequências e as coisas que você merece ter? Quais as mudanças na sua vida que você tem que começar a fazer, a buscar agora, para ter a vida que você merece ter? Né? E aí a gente lembra, por exemplo, os grandes atletas, né? Só para dar um exemplo, o Guga, uma vez, aquele rapaz do tênis, ele foi entrevistado, ele falou, quando eu comecei, eu levantava às 6 horas da manhã e treinava 8 horas todos os dias. Todos os dias. Então, para nós sermos bons atletas do tênis, nós precisamos de treinar todos os dias 8 horas. Para sermos como o Guga,
nós temos que fazer exatamente o que o Guga fez. Né? Então, nós precisamos, como diz o nosso irmão, o Haroldo Dutra, a mudar a paisagem da nossa vida, que talvez seja que esteja nos prendendo no desânimo, na falta de coragem, na falta de esperança, mudar essa paisagem, buscando outros pensamentos, outras filosofias, outras companhias espirituais, saindo da base e nos elevando para que a gente possa ouvir outros conselhos, ouvir espíritos mais elevados que estão prontos para nos ajudar. Então, talvez essa seja a mudança que nós precisamos promover na nossa vida hoje para termos uma vida melhor hoje ainda. Porque a qualidade de vida ela é imediata. Né? Pessoas, por exemplo, que são tabagistas, eu não vou largar agora porque eu já fumei tantos anos. Largue agora para começar a ter uma qualidade de vida já, sem o cigarro. Né? Então, assim, nós precisamos de começar a analisar essas coisas, porque nós precisamos de dar o nosso testemunho. Nós precisamos de dar um testemunho menos fragmentário, mais forte para Jesus, para mostrar para ele que nós realmente amamos a Deus de bondade, justiça e de infinita misericórdia. Uma última análise aqui do nosso trabalho, eu trouxe para nós aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedro pediu para eu enfatizar ao máximo o Evangelho, então eu trouxe para nós também a lei de amor, que fala dessa forma, né? Com relação à nossa escalada rumo ao aprimoramento espiritual. Os irmãos espirituais lá escreveram desse jeito, todo mundo já conhece. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Toda. Se perguntarmos para o mestre agora qual que era o seu principal objetivo, ele nos diria: mostrar para vocês como é amar. Visto que esse é o sentimento por excelência, o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, do progresso realizado. O que são os instintos? Só para a gente dar uma relembrada, tá, gente? Porque é muito importante esse capítulo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, já tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Eu cheguei aqui num ponto que eu gostaria muito que todo mundo prestasse mais atenção, porque nós estamos terminando. Essas inspirações e revelações sobre-humanas nos esperam, nos aguardam, quando nós começarmos a trabalhar esse refino do nosso sentimento, refinar o nosso sentimento, buscar pela excelência dos nossos sentimentos, sublimar os nossos sentimentos. E aí a gente vai estar na busca desse amor imortal que Jesus viveu entre nós. Mas enquanto a gente não chega lá, quando o esforço vem, percebe o que eu estou dizendo? Quando eu me esforço, mesmo com as minhas dificuldades, que não existe vitória sem dificuldade. Se o negócio está fácil, tem alguma coisa errada aí. Pode procurar que tem alguma coisa errada. Se está muito fácil, não. Nós vivemos nesse mundo para vencermos as nossas próprias dificuldades. Não nos sintamos em situação confortável. Então, quando a gente busca por esse esforço, que eu acabei de dizer para vocês, a gente não vai, né, atingir o nosso ápice de hora para outra. Todo mundo já sabe, nós estamos aqui na luta. Mas quando a gente começa o trabalho, essas revelações sobre-humanas começam a acontecer conosco. A gente começa a perceber, né, a grandiosidade do universo. A gente consegue compreender um pouquinho mais como tudo é maravilhoso e perfeito. E aí a gente começa a aprender mais sobre Deus. Começa um entendimento maior de Deus. Olha que bacana. O meu exercício para sufocar os instintos,
ou transformá-los em sentimentos, sufocando também as sensações, também são capazes de nos prejudicar, as sensações mais baixas, e tentando sublimar isso, trazer isso um pouco mais para cima, para transformar isso tudo em emoção boa, em sentimentos bons. Eu vou estar no caminho de ouvir a voz, ou as vozes dos imortais. A gente vai estar começando a ter mais calma, mais equilíbrio, e aí eu não vou ter mais aquela dor de estômago, eu sempre falo isso no fé, né? Aquela queimação no estômago, o processo de somatização vai sumindo, vai desaparecendo, e de repente eu parei de tomar o omeprazol. Por quê? Porque eu sou um cara mais tranquilo, eu estou me alimentando bem, eu não estou comendo com raiva, eu não me altero à toa. Olha que bacana. Por quê? Porque eu estou fazendo um esforço danado para eu entender o outro, para eu trazer esse saneamento para dentro de mim, porque eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso ser um cara bacana. Então a gente começa a adoecer menos, a somatizar menos os venenos que corroem os órgãos, fabricando as feridas que vão se transformar em coisas, né, que vão me atrapalhar na minha luta aqui no mundo nesse momento. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos sem sofrimento. Feliz é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meu desejo é que a gente realmente busque no interior de nós aquilo que precisa ser mudado para que a gente comece um processo de transformação, para sermos uma pessoa melhor e provarmos para Deus que nós o amamos sim e que um dia nós seremos como Ele deseja que cada um de nós seja. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, e até a próxima, se o pessoal aí convidar-nos, tá bom? Nós que agradecemos, e ficou um desafio grande para nós. A gente já sabe dele, mas, na verdade, você realçou, né, Sérgio? É lição muito importante para nós. Nós agora entramos num momento, vamos entrar numa irradiação para todos aqueles que